Bom dia pessoal, aqui com vocês é o professor Jackson e hoje nossa aula será de ciências. E o nosso assunto hoje será sobre as descobertas das células e um pouco sobre a saúde do nosso corpo humano, tá certo? Então, sem mais demoras, vamos começar. Então, em 1665, o cientista inglês Robert Hooke observou ao microscópio um pedaço de cortiça, tá certo? Hooke ele constatou que pequenos espaços que ele chamou de células, na verdade, o que o cientista tinha visto quando olhou nesse microscópio, não foram as células verdadeiras, e sim o espaço vazio deixado por elas, porque a cortiça ela é a parte morta da casca de uma árvore, portanto ela não contém células. Então, aqui esse foi o microscópio que o pesquisador inglês Robert Hooke usou para olhar a cortiça e foi isso aqui que ele viu. Então, quando ele viu isso, ele constatou que esses buraquinhos aqui, na verdade, são as células. Mas, na verdade, isso aqui foi só o espaço que ficou, porque as células elas já tinham morrido, tá certo? Ó, prestem bem atenção nessa imagem e lembrem desses espaços, desses buraquinhos, porque a gente vai ver mais disso um pouco mais para frente. E para quem não sabe, a cortiça é do mesmo material que a gente faz as rolhas das garrafas de vinho, dos potes. Então isso aqui é um material feito de uma casca da árvore. Então o pesquisador ele foi lá, tirou a casca da árvore, quando olhou no microscópio, ele viu exatamente isso aqui, ó. Então ele constatou que aqui ele estava vendo células. Então, um conjunto, cada quadradinho desse é uma célula, e o conjunto dessas células formava o tecido, que é a casca da árvore. Tá bom? Então, além de Hooke, inúmeros outros pesquisadores contribuíram com o conhecimento atual sobre as células. Então, teve vários e vários pesquisadores aqui, teve ingleses, alemães, austríacos, vários eles que, depois do trabalho de Robert Hooke, foram ajudar ele e pesquisar mais para entendermos mais o que é a célula. Então, a construção do conhecimento de células também contou com um avanço no campo da microscopia. Então, além de ter estudos do que era a célula, houve estudos também dos aparelhos para conseguir enxergar essas células, porque nós sabemos que a célula ela é muito pequena, que nós não conseguimos ver através do nosso olho normal. Então, hoje em dia, com microscópios modernos, podemos observar células e seus detalhes muito melhor do que na época lá do nosso pesquisador Robert Hooke. Então, nós vamos ver agora a partir de seguir os esquemas de uma célula, do que é feito as células, tá certo? Então, preste bastante atenção. Então, vamos prestar bastante atenção aqui neste desenho. Aqui na direita nós temos uma célula animal. E aqui na esquerda nós temos uma célula vegetal, tá bom? Então vamos lá. Todas as células, tanto a animal quanto a vegetal, elas vão ter uma membrana plasmática. E o que é essa membrana plasmática? Então, membrana plasmática nada mais é que uma membrana que vai proteger a célula dela se romper. É como se fosse uma proteção, uma capa que faça com que a célula ela não perca aquilo que está dentro dela, que na maioria das vezes tem todos esses pequenas substâncias e também água. Então, estou vendo essa partezinha aqui, ó, cobrindo de laranja aqui, ó, um laranja mais escuro. Então, isso é a membrana plasmática. E aqui na célula vegetal é toda essa parte aqui em verde, tá certo? Essa é a membrana plasmática. Então, tanto a célula vegetal quanto a célula animal possuem membrana plasmática, que é nada mais que a proteção. Nós temos também o citoplasma. O que é o citoplasma? O citoplasma é como se fosse uma gelatina que fica dentro da célula, que é formada por água e também por gordura. Então, essa parte aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, tudo isso aqui, que é um laranja mais clarinho, é o citoplasma.
E aqui na célula vegetal é nesse azulzinho aqui. Então, tudo isso aqui é o citoplasma. Como se fosse uma gelatina que ficasse aqui dentro e as outras substâncias ficam boiando nela. Tá certo? Então, citoplasma. E toda célula vai ter um núcleo, que é essa partezinha aqui em roxo, ó, tá vendo? Tem aqui na célula animal e tem aqui na célula vegetal. E o núcleo, ele é a parte mais importante, pois eles contêm os genes. Que esses genes, o que eles são? São estruturas que carregam as informações de como nós somos e como nós parecemos, ou seja, o DNA. Então, sempre o núcleo ele vai estar carregando esses genes de como nós parecemos, de como o nosso corpo funciona, tudo direitinho, tá certo? Tem tanto na célula vegetal como na célula animal. Porém, a célula vegetal ela tem uma coisa diferente. Tá vendo essa partezinha aqui ó, em branco, ó, que tem aqui, ó, essa partezinha aqui em branco ao redor da célula vegetal? Isso aqui a gente chama de parede celular. E se vocês prestarem atenção, ele só tem na célula vegetal. Na célula animal ela não tem. Por quê? A célula vegetal ela tem essa parede que é para proteger a membrana. E lembra lá no comecinho do vídeo, quando o nosso pesquisador Robert Hooke ele olhou a cortiça e ele viu os espaços vazios? Então, nada mais é que isso. A célula vegetal morreu e o espaço vazio que ficou aqui ó, da parede celular foi o que ele viu no microscópio dele. Então, só a célula vegetal ó, possui parede celular. Célula animal não possui. Célula animal e célula vegetal tem membrana plasmática, que é a membrana que protege, que cobre a célula. Citoplasma, que é como se fosse uma gelatina, que as coisas ficam boiando dentro das células. E o núcleo, que é o responsável pelo funcionamento das células, por todas as informações das células, de como o corpo funciona, como nós somos, se nós vamos ter cabelo escuro ou cabelo claro, se vamos ter olhos escuros, olhos claros, se nós vamos ter a mão comprida, se nós vamos ter a pele clara, a pele escura, se nós vamos ser altos, se vamos ser baixos. Então, todas as informações elas ficam aqui guardadas dentro do núcleo, tá certo? E, além disso, nós temos outros tipos de células, tá certo? Então, nós temos animais aqui que são chamados de unicelulares. O que são animais unicelulares? São animais que são compostos de uma única célula. Nós sabemos que nós, seres humanos, os animais e as plantas e outros seres vivos, eles são compostos, lembrem lá da última aula, conjunto de célula, tecido, conjunto de tecido, órgão, conjunto de órgão, sistema, conjunto de sistema, um corpo humano como todo, ou um ser vivo como todo. Já esses animais aqui, esses seres vivos aqui, animais não, né, perdão, seres vivos, eles só possuem uma única célula. E aqui ó, nós temos uma visão no microscópio de como eles se parecem. Então, geralmente, eles são protozoários, são algas microscópicas, são fungos, são bactérias. Então, são animais que só possuem uma única célula. O corpo dele é isso aqui, uma única célula. Se essa célula morrer, acabou. O ser vivo morre junto, porque eles só são isso. Então, eles são chamados de animais unicelulares. Já os outros animais que possuem mais de uma célula, como nós humanos, as plantas, os animais, os outros seres, são chamados de pluricelulares. Ó, de novo, para vocês não esquecerem. Unicelulares, uma célula só. Pluricelulares, pluri é muito. Lembre de plural. Então, muitas células. Os demais seres vivos, muitas células. Unicelulares, seres vivos com uma única célula. Como nós temos exemplo aqui, ó. Bactéria, protozoário, fungo, vírus, entre os outros. Então, a maioria das células ela é microscópia. E para medir o tamanho delas, nós precisamos usar unidades de medida menores que aqueles que nós estamos acostumados a usar no dia a dia, como centímetro, metro, quilômetro, etc. Então, para você ter uma ideia do tamanho, mais ou menos, de uma célula, se a gente pegar uma régua e observar 1 milímetro, imagine então que esse milímetro seja dividido em 1000 partes.
Então, uma dessas 1000 partes é a unidade do tamanho utilizado para medir a célula. Então, ela é muito pequena, nós não conseguimos ver através do olho nu, só conseguimos ver através de microscópios, não é mesmo? E, contando isso, nós pensamos que todas aquelas células unicelulares que nós falamos de bactérias, de fungos, de protozoários, elas podem fazer mal à saúde. Mas não é bem assim. Prestem atenção. Ó. Você sabia que em cima da nossa pele, sobre a nossa pele, neste momento estão vivendo milhões e milhões de bactérias diferentes? Então, o que acontece? Elas nascem, elas se reproduzem, elas morrem, tudo isso na nossa pele, sem nem mesmo prejudicar a gente, tá certo? E o que acontece? Se vocês acharam isso estranho, ainda vai ficar mais estranho, porque o nosso corpo ele não consegue ficar sem essas bactérias, tá certo? Por quê? Porque geralmente essas bactérias elas se alimentam da nossa pele morta. Então, isso já nos ajuda um pouco. E existem também vários tipos de bactérias que vivem dentro da gente, no nosso intestino, por exemplo, que é o caso dos lactobacilos, que eles habitam dentro do nosso corpo, no nosso intestino. E o que é que eles fazem lá? Eles fazem mal para nós? Não, muito pelo contrário, eles fazem muito bem. Por quê? Porque eles ajudam a regular as funções do nosso intestino para que no nosso dia a dia a gente possa comer várias coisas e não passar mal e ir no banheiro normalmente, sem nenhum tipo de dificuldade. Algumas pessoas ela tem essas bactérias que vivem no nosso intestino fazendo, que não são bactérias ruins, são bactérias boas. Tem algumas que têm muitas e algumas têm poucas. Então, isso às vezes prejudica a pessoa a não comer muitas coisas, a ir no banheiro com mais dificuldade. Então, mais uma pessoa mais saudável tem muitas bactérias e essas bactérias elas ajudam muito o nosso corpo humano. Tá certo? E alguns pesquisadores eles afirmam que no total existe um número superior a 10 bilhões de bactérias no nosso corpo. Todas elas, algumas fazendo bem, outras nem tanto, tá certo? E as bactérias, elas geralmente costumam ser associadas a doenças, não é mesmo? E algumas delas realmente elas causam doenças. No entanto, muitas espécies de bactérias elas vivem em harmonia com o nosso corpo, como eu falei aqui dos lactobacilos, participando muito bem no processo do nosso corpo, ajudando na nossa saúde. Assim como algumas bactérias e outros seres vivos, como fungos, vermes e os vírus, podem causar doenças no nosso corpo. Algumas das nossas células elas são especializadas na defesa do corpo, como é o caso dos glóbulos brancos, como nós temos aqui ó, a foto, deixa eu parar ali, ó, glóbulos brancos, que é esses aqui que nós temos nas fotos, tá certo? Que eles também são chamados de leucócitos. Existem vários tipos de glóbulos brancos e eles entram em ação quando o nosso organismo é invadido por uma substância estranha ou um causador de doença. Então, os glóbulos brancos eles ficam lá junto dos glóbulos vermelhos, que são as células do sangue. Então, eles ficam correndo pela nossa corrente sanguínea, pelas veias e as artérias. A partir do momento que um vírus, uma bactéria, alguma coisa entra no nosso corpo que possa nos causar mal, o nosso corpo ele manda uma mensagem para esses glóbulos brancos e dizem: ó, entrou uma coisa que vai nos deixar doente, vocês precisam lá destruir ele. E é exatamente isso que os glóbulos brancos fazem. Eles atacam esse ser que possa nos trazer doenças, destruindo ele o mais rápido possível. Tá certo? É lógico que nem sempre as nossas células de defesa elas conseguem impedir substâncias estranhas ou seres patogênicos. Patogênicos são seres que trazem doenças. E quando isso acontece, nós ficamos doentes, tá certo? E a transmissão da doença, ela pode acontecer de diferentes formas, como contato físico com uma pessoa doente, tá certo? Às vezes a pessoa está doente e não
higieniza bem as mãos e vem outras pessoas que têm contato físico, então acaba que a doença passa de uma para outra através desse tipo de transmissão. Ou também através de picadas de animais que podem transmitir doenças ou vírus, como no caso aqui nós temos o mosquito da dengue, da zika, da chikungunya, não é mesmo? Febre amarela também, vários outros tipos de doenças. Nós temos também a inalação de seres patogênicos presentes no ar, ou seja, às vezes os seres eles estão no ar e entram no nosso corpo, ou o contrário, eles estão no nosso corpo e através de uma tosse, de um espirro, nós jogamos eles para o ar, isso pode acabar contaminando outras pessoas também. E nós podemos acabar sendo contaminados ingerindo alimentos que estão mal contaminados, alimentos ou água que estão contaminados. Então, essas são as formas de transmissão das doenças comumente, tá certo? E a nossa aula fica por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Respondam à atividade e nos vemos na próxima aula.